amados irmãos, nessa noite falar sobre a fé salvadora. O texto que nós lemos é um relato um tanto conhecido de todos nós. Jesus cura o filho de o oficial do rei, o filho de um oficial do rei. Nos diz o texto que Jesus de novo volta a Caná da Galileia. Nós observamos há 15 dias atrás o que está registrado no capítulo 2 desse mesmo Evangelho de João, quando Jesus realiza o seu primeiro milagre. E naquela ocasião nós lembrávamos que há pessoas em nossos dias que se dizem cristãos, mas que não creem nos milagres. E não podemos ser cristãos autênticos se não pudermos crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus realizou milagres. E Ele continua realizando milagres. Tem um hino que a gente cantava muito em tempos passados, nunca mais cantamos, que diz assim: um milagre eu sou, e um milagre, Senhor, tens feito em mim. E nós somos um milagre de Deus, irmãos. A gente pode ficar maravilhado com os milagres que Jesus realizou. Transformou água em vinho, curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Todas essas coisas são muito importantes e nos deixam maravilhados. Mas o maior de todos os milagres é o que Jesus efetuou na minha vida e na sua vida, e Ele continua realizando e efetuando na vida de muitos. Assim como Ele disse a Paulo, quando Paulo estava lá em Corinto, querendo ir embora, assustado, cheio de temores, e foi dito a Paulo: Paulo, não te cale, fala, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade para salvar. Ele está dizendo isso para nós, irmãos. Ele ainda tem muita gente para salvar, e o meio de salvação é através da pregação do Evangelho, e é para isso que estamos aqui nessa noite. Como nós cantamos agora, essas palavras são vida, e são belas, belas palavras de vida. Então aqui, amados irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus de volta a Caná, onde Ele realizou o primeiro milagre. E quando Ele volta nessa cidade, aparece o filho, ou seja, o oficial do rei, seguramente o rei Herodes, vindo de Cafarnaum. Aquele homem estava com o seu filho à beira da morte, e ele ouviu falar que Jesus estava em Caná. E observe, irmãos, esse não é o segundo milagre que Jesus realizou em seu ministério. Esse é o segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Jesus, a essa altura, neste momento, já era bastante conhecido. Já havia realizado muitos outros sinais, muitos outros milagres, e a sua fama já corria. Então aquele oficial do rei, ele ouvindo falar que Jesus estava em Caná, ele vai até aquela cidade em busca de Jesus, suplicando socorro para o seu filho que estava enfermo à beira da morte. E aqui nós encontramos não um homem que ocupava uma posição importante naqueles dias, era o oficial do rei, mas nós encontramos aqui, procurando Jesus e buscando Jesus, um pai aflito, um pai ansioso, preocupado, desesperado, porque o seu filho estava à beira da morte. Observe, amados irmãos, que a alta posição daquele homem nesse momento não serve, não significa nada. Embora ele fosse um alto oficial do rei, um homem importante, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha reconhecimento, que tinha poder, tinha dinheiro, era reconhecido, mas para nada serve tudo isso que representa a vida daquele homem.
ele clama aos pés de Jesus, porque aquele homem não podia resolver o problema do seu filho. Agora observe, amados, que esse homem ele vai a Jesus com alguns pensamentos equivocados a respeito de Jesus. Primeiro, ele acreditava que para realizar aquela cura, Jesus tinha que viajar com ele de Caná até Cafarnaum. Os estudiosos vão dizer que era uma distância de cerca de 25 a 30 quilômetros de Caná para Cafarnaum. Então ele diz: olha, Senhor, tu tem que ir comigo. Ele ouviu falar da fama de Jesus e dos milagres que Jesus realizava, mas ele ainda não conhecia Jesus. Ele não tinha consciência, ele não tinha noção ou conhecimento do poder de Jesus. Então ele insta com Jesus para que Jesus vá com ele. Ele também estava ciente, ele também entendia que o poder de Jesus não era maior do que a morte, porque ele diz: Senhor, vem logo antes que o meu filho morra. É como quem está dizendo assim: Senhor, se o meu filho morrer, não tem mais jeito. Aquele oficial do rei, ele não compreendia que Jesus é mais poderoso do que a própria morte. Ele não compreendia o poder de Jesus para vencer a morte. E é interessante observar aqui, meus amados irmãos, que observe, Jesus ele identifica a situação daquele homem, e Jesus então olha para aquele homem. O desejo daquele homem era que Jesus fosse com ele. Mas é interessante observar algumas coisas aqui. Observe que Jesus vai atender ao pedido daquele pai, mas ele não atende da forma que o pai está querendo. E aqui a gente já pode tirar uma lição muito importante para nós. Jesus atende os nossos pedidos, mas nem sempre do jeito que a gente quer. Jesus vai atender ao que aquele pai estava pedindo, mas Jesus não vai descer com ele até Cafarnaum. Jesus não vai com ele até o lugar para onde ele estava clamando, pedindo que Jesus fosse. Outra coisa, irmãos, que a gente aprende aqui: aquele homem provavelmente passou de um dia para o outro para chegar, porque o texto nos diz que quando ele volta, no dia seguinte ele encontra os seus criados. A viagem era longa, não havia os meios de transporte que nós temos hoje. E é interessante observar que, pelo fato de Jesus não ter atendido ao pedido daquele homem do jeito que o homem queria, o resultado veio antes. Porque imagine que se Jesus tivesse feito como esperava aquele homem, ir até Cafarnaum com ele, Jesus só iria chegar no outro dia em Cafarnaum. Quem sabe o menino já tivesse morrido. Por não atender ao pedido do homem, do oficial, da forma que ele estava querendo, Jesus atendeu de imediato. Você pode perceber isso? Você pode extrair essa lição para a sua vida? Observe, irmãos, muitas vezes nós estamos querendo algo de Deus e Deus não atende da forma que a gente quer, mas Ele faz melhor do que o que a gente quer. E o que é que nos diz o apóstolo Paulo? Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Aquele homem disse: Senhor, vem comigo. Jesus fez melhor. Jesus não atendeu, não foi com ele e curou na mesma hora o seu filho. Agora observe, irmãos, vamos parar por alguns instantes aqui para observar o desenvolvimento da fé naquele homem.
no oficial do rei. Eu peço que você esteja bem atento para isso. Fique com sua Bíblia aberta no texto e observe o desenvolvimento da fé na vida daquele homem. Quando a gente lê o texto no verso 46, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Veja que no verso 47 diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A essa altura, meus irmãos, aonde Jesus estava, multidões o acompanhavam, multidões o seguiam. Aquele homem chega viajando de uma longa distância para os padrões daquela época, vai até Jesus, clamando pela cura do seu filho. Observe que era do conhecimento de todos que Jesus realizava grandes sinais, grandes prodígios, grandes milagres. As multidões seguiam Jesus buscando alívio para suas enfermidades, para suas dores e seus problemas. Aquele homem vai até Jesus com esse pedido urgente. Como nós já observamos, Jesus responde à súplica daquele homem de uma forma diferente da qual ele estava pedindo. Mas observe, irmãos, a leitura desse texto nos mostra que aquele homem, ele acreditava que Jesus era apenas um operador de milagres. Ele não conhecia Jesus ainda como o Salvador. Ele ouviu a fama de Jesus, ouviu falar de Jesus, e ele então olha para Jesus como alguém que tem poder para fazer milagres. E me diga uma coisa: será que não é isso que muitos têm buscado em nossos dias? Observe, meus irmãos, que quando nós dizemos que o culto é de pregação da palavra de Deus, isso não chama a atenção de muita gente. Mas quando alguém sai anunciando que no dia tal e na hora tal, em tal lugar, haverá ali um grande profeta, um grande homem que vai realizar milagres e que o Espírito vai descer, que o Espírito vai operar, que os milagres vão acontecer, observe que muitas pessoas vão. Outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que chegou até nós aqui porque trouxe uma pessoa doente junto consigo e dizendo que queria que o pastor orasse nela. Não, eu vim aqui porque eu quero que o pastor ore nela. E por algum motivo essa pessoa acabou não chegando até mim. Isso não faz muito tempo. Não tem muitos dias. Por algum motivo isso acabou não chegando até mim. A pessoa depois foi embora e não voltou mais. Mas isso tem acontecido repetidas vezes em muitos lugares que se dizem igrejas, em muitos ambientes que se dizem igrejas, em que as pessoas vão porque querem receber uma cura, porque querem receber um milagre, porque querem receber uma bênção. Uma vez uma irmã chegou na igreja, não foi aqui não, foi em outra igreja. A irmã chegou na igreja dizendo, olhou para mim e disse assim: eu vim buscar a minha bênção. E eu não sei que milagre era esse que ela estava querendo, que ela não me disse qual era. Mas eu lembro que ela disse assim, olhou para mim rindo e disse: eu vim buscar a minha bênção. Meus amados, a maior bênção que Deus concede ao ser humano é a salvação. Observe que Jesus diz no verso 48: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Quando a gente encontra Jesus realizando ali a multiplicação dos pães e dos peixes,
alimentando ali aquela multidão de 5.000 homens. Nos diz o texto que logo depois, alguns dias depois, aquela mesma multidão novamente vai em busca de Jesus. Eles vão até Jesus, e Jesus então olha para eles e diz: vocês me procuram porque eu saciei a fome de vocês. Vocês me procuram porque eu dei pão para vocês comerem. Vocês me procuram porque eu fiz milagre diante de vocês. Porque era que a multidão ia em cima de Jesus. Nós vamos encontrar nos evangelhos muitas vezes, Jesus chegava numa casa, ele entrava numa casa, e a multidão afluía, e as pessoas não conseguiam mais nem entrar na casa. Para colocar um paralítico, tiveram que fazer uma entrada no telhado da casa, porque as pessoas não conseguiam entrar pela porta, e descer o homem pelo buraco do telhado, para que Jesus curasse aquele homem. Jesus estava em outro lugar e chegaram aos seus familiares, sua mãe e seus irmãos, e eles não conseguiram chegar até onde Jesus estava. Mandaram o recado e chegaram para Jesus e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Porque era grande a multidão que ia atrás de Jesus. Mas Jesus identificou isso muito bem. Ele disse: vocês me procuram porque eu sacio a fome de vocês. Vocês me procuram porque eu curo as doenças de vocês. Vocês me procuram porque eu expulso os demônios de vocês. Vocês me procuram por coisas terrenas. E não foi à toa que Jesus ensinou: não ajunte tesouro na terra. Não procure a Deus, não procure a Jesus por causa das coisas da terra. Procure Jesus por causa das coisas do céu. A palavra de Deus nos diz que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é eterna. E Jesus nos ensinou que é o céu. É no céu o lugar onde nós devemos ajuntar o nosso tesouro. Agora observe, meus amados, algo levou aquele homem até Jesus. E Jesus disse: se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Vocês não creem em mim. Algo levou aquele homem até Jesus. E o que foi que levou aquele homem até Jesus? Foi uma grande aflição. Aquele homem estava vendo seu filho à beira da morte. É interessante, irmãos, observar que muitas vezes Deus, Ele usa as aflições da vida para nos conduzir até Ele. Muitas vezes Deus faz isso. Uma enfermidade, um acidente trágico, uma separação amarga, um luto doloroso, algo trágico. Muitas vezes Deus está usando essas coisas para nos conduzir para perto dEle. Foi assim com aquele homem, um homem importante, um homem de prestígio, de dinheiro, de fama, de reconhecimento. Mas a doença entrou na casa daquele homem, e foi esse acontecimento que fez com que aquele homem percorresse uma grande distância procurando Jesus, porque não tinha mais nada na terra que pudesse resolver a situação. Agora observe, irmãos, aquele homem, ele dá um passo a mais, ele dá um passo à frente no desenvolvimento da sua fé. Veja o que diz o verso 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O homem acreditava que depois que o filho morresse, Jesus não tinha mais poder para resolver o seu problema. Desce antes que o meu filho morra. E no verso 50, Jesus diz: vai, teu filho vive. O que é que diz o verso 50? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia.
Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ontem, de acordo com o sistema judaico de contar as horas do dia, isso corresponde a 1 hora da tarde. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. 1 hora da tarde. Quando Jesus disse àquele homem: vai, o teu filho vive, ele foi. Observe que a fé daquele homem, ela vai crescendo, ela avança aqui mais um estágio. Por um lado, ele queria a cura desesperadamente para o seu filho, mas agora, quando ele se depara com Jesus, e ele vê então que Jesus é mais do que apenas um operador de milagres, porque ele creu que Jesus podia fazer isso. E o que me chama a atenção, irmãos, é que ele creu no poder da palavra. Observe o que diz o verso 50. Confira na sua Bíblia aí. Jesus disse: vai, teu filho vive. O texto diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Observe que aqui agora nós temos um avanço. O que foi que Jesus disse no versículo 48? Se vocês não verem sinais, vocês não crerão, de modo nenhum crereis. Agora, no versículo 50, nós vemos um avanço. Jesus falou, o homem não viu. Jesus falou apenas: vai. E o texto nos diz que o homem creu e foi. Observe, irmãos, nesse momento aqui nós podemos dizer que a fé nasceu no coração daquele homem. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que a fé, ela não exige evidências. A fé não está fundamentada naquilo que nós vemos. A fé é algo que está firmada na palavra de Cristo, no próprio Cristo. Tem um hino muito bonito do cantor cristão que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. Eu até pensei em cantar esse hino hoje no final do culto, mas eu sei que os irmãos não conhecem, então não ia dar certo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. E o refrão diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É nele, meus irmãos, que está firmada a nossa fé. Se você não é crente ainda, saiba que é nele, em Jesus, que deve estar firmada a sua fé, porque somente Ele pode nos dar a certeza e a confiança da salvação. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande com relação a isso. Olha, mas como é que eu posso dizer que eu estou salvo? Afinal de contas, quem sou eu, um comedor de farinha? Quem sou eu, um pecador, e dizer que estou salvo? Quem é você, um pecador, um comedor de farinha, para dizer que é salvo? Amados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus em fé, isso não vai ter dificuldade. Isso não é dificuldade para nós. Alguém disse que a fé é algo escuro. Talvez você já ouviu essa afirmação, essa ideia de que a fé é um salto no escuro. Não gosto dessa definição de fé, porque saltar no escuro, a ideia de saltar no escuro é a ideia de que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que lhe espera. E
a fé não é isso. Porque se a nossa fé estiver firmada no Senhor, nós sabemos o que nos espera. Se a nossa fé estiver firmada no Senhor, nós não estamos dando um salto no escuro. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos aonde estamos pisando. Estamos pisando na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. A Escritura nos diz que nós firmamos os passos na rocha. Na verdade, não somos nós que firmamos, né? É Deus quem faz isso. O salmista diz: Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. E essa rocha nós sabemos que é Cristo. E aquele que firma os seus pés sobre a rocha que é Cristo, jamais será abalado. Então observe que a fé daquele homem, ela agora avança. O homem não precisou ver, ele creu. Ele não precisou chegar em casa, ele creu na mesma hora. E o texto nos diz que os servos daquele homem foram ao seu encontro no meio do caminho, informando que o seu filho estava curado. Ele perguntou qual foi a hora. Eles disseram: foi a hora 7ª. Diz o texto, no verso 53, que o homem reconheceu. Observe na sua Bíblia aí. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Irmãos, observe que no verso 48 nós vemos a incapacidade da crença sem as evidências dos sinais. No verso 50 nós vemos que aquele homem creu, mas ao que parece, no desenvolvimento do texto, a fé daquele homem ainda não havia alcançado o estágio final. Ele creu, mas ele creu ainda de forma incompleta. Tem muita gente assim, né? Tem muito crente assim. Tem muito crente que creu, mas na hora do aperto corre. Tem muito crente que creu, mas na hora da dificuldade se afasta. Tem muito crente que creu, mas quando está tudo bem, se qualquer coisa der errada, pula, né? Como a gente costuma dizer, pula fora. Porque observe que quando aquele homem encontrou seus servos e disse: como é que está a criança? Você está bem? Ele ficou bom. Ele foi curado. Que horas? Foi ontem, na hora 7ª. A hora 7ª foi a hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Observe que mais uma vez o texto vai nos dizer que ele creu. Ele creu de novo, foi? Observe, irmãos, a gente escuta desde que é criança, né? Que o crente, todo dia ele se converte em alguma coisa. Todo dia a gente se conserta, todo dia a gente se corrige, todo dia a gente se arrepende, todo dia a gente crê. E a nossa fé, ela vai crescendo. É isso que se espera do crente. A fé vai crescendo. Agora, amados, o texto nos diz que o homem creu. E não somente ele creu, ele e toda a sua casa. Agora esse homem tem uma fé viva, uma fé salvadora, porque ao que parece, irmãos, no verso 52, quando diz que o homem
ou melhor, no verso 50, quando diz que o homem creu, aquela fé ainda não era a fé salvadora. Ele creu que Jesus podia curar o seu filho. Ele creu no milagre que podia acontecer com seu filho. Mas ainda não era a fé salvadora. Observe que faltava ainda um outro estágio na vida daquele homem, porque o texto vai afirmar que ele creu de novo, e não somente ele agora, mas também toda a sua casa. Houve salvação naquela casa. Não foi somente ele que creu, foi ele, sua esposa, seu filho, ou quem sabe, a gente não sabe, o texto não diz se ele tinha outros filhos. O texto não fala qual era a idade desse filho, se era um menino, se era um jovem. A gente não sabe se ele tinha outros filhos, mas o fato é que creu ele e toda a sua casa. Houve salvação naquela casa. A fé agora era uma fé salvadora, uma fé crescente, uma fé madura. As esperanças agora estavam renovadas, e não somente agora naquele que era um operador de milagres, mas agora eles encontraram aquele que tem o poder na palavra, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Agora não era somente ele, mas todos os seus, todos aqueles que estavam ali na sua casa. Observe, amados, que a fé que se manifestou na vida daquela família foi num momento crítico, na iminência da morte de um membro daquela família. E aqui o texto nos diz que ele creu na palavra de Jesus. A sua fé foi confirmada. Aquele menino havia de fato sido curado, restabelecido. E a gente pode fazer aqui, amados, algumas aplicações para nós. Vamos fazer algumas aplicações desse texto. E eu peço que você preste bastante atenção a alguns pontos que eu quero colocar aqui, antes de concluirmos a mensagem dessa noite. Eu quero destacar algumas lições para que fiquem bem gravadas, bem guardadas no nosso coração. Esse texto nos ensina, meus amados irmãos, que todos passam por aflições. Os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, os nobres, os poderosos e o homem mais humilde, todos passam por aflições. Nós lemos aqui sobre um homem nobre, rico, poderoso, mas que estava por uma aflição tremenda, o seu filho à beira da morte. E nós podemos ter certeza de que aquele homem, ele usou tudo o que tinha nas suas mãos. Com certeza ele gastou dinheiro com médicos, com medicação, com tratamento, aquilo que era disponível no seu tempo. Ele tentou de tudo que era necessário, tudo que o dinheiro podia comprar, mas ele não resolveu o seu problema. E isso foi quem fez aquele homem buscar Jesus. Mas observe, todos passam por aflições. Não há erro mais comum do que achar que os ricos não têm preocupações. Eles estão sujeitos a enfermidades, da mesma forma que os pobres. Eles experimentam preocupações, problemas, dificuldades. O reverendo John Charles Healy, ele disse que, foi um pastor lá na Inglaterra, ele disse que os que habitam em palácios muitas vezes dormem menos tranquilos do que aqueles que habitam em
pequenos casebres. Os que habitam em palácio muitas vezes dormem menos tranquilos do que aqueles que habitam em casebres. Observe, amados, o ouro e a prata não livram o homem de seus problemas. A riqueza não livra você dos seus problemas. Por isso, amados irmãos, é correr atrás do vento. Nós falávamos hoje pela manhã no rádio que se o seu projeto de vida afasta você de Deus, tem alguma coisa errada com ele. Você não pode deixar Deus de lado para ganhar dinheiro. Você não pode deixar Deus de lado para crescer na sua profissão, na sua empresa, no seu comércio, no seu negócio. Você não pode deixar Deus de lado. Se para crescer e conquistar os seus objetivos, você deixa Deus de lado, tem alguma coisa errada com esse projeto aí, meu amado. A riqueza não é tudo, ela não traz a salvação, ela não traz a felicidade, ela não traz aquilo que só Deus pode fazer. Mas uma outra lição, meus amados, que nós queremos aqui destacar é que a enfermidade e a morte atingem tanto o jovem quanto o idoso. E aqui eu quero trazer uma palavra de alerta aos jovens. Observe, a gente não sabe a idade daquele filho. A gente não sabe se ele era uma criança ou um jovem ou uma pessoa já adulta. Ele era o filho de um oficial, mas ele era jovem ainda. Até porque o seu pai fez uma viagem muito longa. Era um homem que tinha vigor. E muito provavelmente seu filho ainda era jovem. Agora, observe, meus amados, qual é o curso natural da vida? Os pais são sepultados pelos filhos. Os filhos cuidam dos pais e os enterram. Esse é o processo natural da vida. Mas vez por outra, esse processo ele se inverte. E aqui e acolá nós temos visto muitos pais enterrando seus filhos. Muitos pensam que por serem jovens não fica doente, não morre e não precisa se preocupar, porque ainda é jovem. Como eu ouvia muitas vezes: tu ainda é jovem, rapaz, vai aproveitar a tua vida. Saiba que aqui nós temos uma lição importante, muito importante para aprender, especialmente os jovens. A Escritura vai nos mostrar, meus amados, que a primeira sepultura cavada no mundo foi para um jovem. A primeira sepultura cavada no mundo foi para um jovem. Foi a sepultura de Abel. Nós vamos encontrar muitos relatos na Bíblia de pais enterrando seus filhos, de jovens que não chegaram à idade adulta. E a grande questão, meus amados, é: você, jovem, o que é que você tem feito? Aqui no texto nós temos a história concentrada no pai e na fé daquele pai. Mas o jovem é o pivô dessa história, porque era ele que estava morto, era ele que estava à beira da morte. Você já para pensar sobre isso? Amados irmãos, vez por outra nós somos pegos de surpresa com algumas notícias, né? Como essa semana, a morte do irmão que passou algum tempo conosco aqui. Algo assim, né? Inesperado, algo inimaginável. Quantos jovens têm sido ceifados em nossos dias? Muitos nos vícios, nas drogas, na bebedeira, na farra, coisas desse tipo.
Mas muitos outros também não necessariamente nessas situações. Quantos jovens estão lutando com graves problemas de saúde? E quantos têm sido levados e ceifados? É preciso que o jovem esteja atento. Nós não podemos prever o que é que nos espera amanhã. Nós não sabemos se nós vamos envelhecer. E eu não estou desejando a morte de ninguém aqui, pelo contrário. Mas nós precisamos atentar para isso. A única sabedoria verdadeira, meus amados irmãos, consiste em estar sempre preparado para o encontro com Deus, independente da sua idade, seja você velho ou novo, seja você velho ou jovem. Não deixe as coisas de Deus de lado porque você ainda é jovem. Não fique pensando, eu vou aproveitar a minha vida e vou deixar para depois, porque esse depois pode não acontecer para você. Eu vou aproveitar a minha vida e vou deixar para amanhã, como diz o hino que a gente canta, amanhã pode ser muito tarde. Há uma outra lição importante aqui que a gente deve aprender. As aflições, muitas vezes, trazem benefício para a nossa alma. Às vezes a gente está passando por problemas, por situações, e a gente fica se questionando, se perguntando por que eu estou passando por isso. Observe, amados, foi aquela doença daquele jovem que conduziu aquele homem a Cristo. E não somente aquele homem, mas conduziu toda a família a Cristo e à salvação. Aquele homem foi levado à presença de Cristo por causa da doença do seu filho. E foi isso que fez com que aquele homem encontrasse a fé em Cristo. Foi isso que fez com que a fé brotasse no coração daquele homem. O resultado foi que creu ele e toda a sua casa. Tudo isso aconteceu, como a gente diz, né? Pela instrumentalidade de uma enfermidade. Deus usou aquela enfermidade para conduzir aquela família a Cristo. E você fica pensando, mas Deus não podia ter feito de outra forma, não? Ele é Deus. E Ele fez assim. A uns Ele traz no prazer, na alegria, na bonança. A outros Ele traz no amor. E Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Ele tem todo o poder e Ele tem todo o direito, porque Ele é Deus. E Ele é quem decide os meios pelo qual Ele vai nos trazer para perto de si. Agora observe, meus amados, muitas vezes a aflição, o sofrimento é um instrumento de Deus na nossa vida. Você se lembra de Jó? E a fé de Jó, ela foi trabalhada, ela foi acrescentada, ela foi fortalecida em tudo aquilo que ele passou. Portanto, amados, tenhamos cuidado. Muitas vezes a gente fica reclamando, se lamentando e questionando. Não faça isso. Dê graças a Deus. A Bíblia diz que a gente deve dar graças a Deus por tudo, seja no bom, seja no ruim. Porque tem um velho ditado que diz, né? No bom, todo mundo é bom. Bom no bom é bom, não é? Eu quero ver é o bom no ruim, no momento difícil, no sofrimento, na aflição, na perda. Mas não reclame, não questione, porque esteja certo disso, Deus está conduzindo a tua vida, Deus está guiando os teus passos.
Se você está passando por uma prova, confie em Deus. Confie que Ele está te conduzindo por essa prova e algo Ele quer te ensinar. Um certo dia, no ano de 2019, no início do mês de março, no primeiro domingo de março, eu estava pregando lá na igreja e terminamos o culto, fomos para casa, fomos dormir. Na segunda-feira, como de costume, eu peguei minha moto, peguei minhas coisas e fui trabalhar. Eu trabalhava a 40 quilômetros da minha residência. Morava no Cabo, trabalhava em Porto de Galinhas. E quando eu estava chegando lá, eu sofri um acidente. E pela graça de Deus eu não morri, estou aqui vivo ainda. Mas eu sofri muito. A minha esposa sabe contar um pouco do que eu sofri. Eu sei mais do que ela, porque era na minha pele, né? Mas ela sabe contar muito do que eu sofri. E por vezes, irmãos, eu ficava pensando: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Principalmente nos dias que eu passei internado no hospital e num sofrimento muito grande. E eu ficava às vezes me perguntando: meu Deus, por que será isso? Mas ao mesmo tempo eu sempre pensava e dizia assim: Senhor, me mostra o que é que tu está querendo me ensinar. Eu preciso entender. Eu quero compreender, Senhor, o que tu queres me ensinar. Em nenhum momento eu estava questionando a Deus ou reclamando daquela situação, mas em todo o tempo tentando entender o que estava acontecendo ali. E o que era que Deus queria me ensinar? Eu confesso que até hoje eu não sei direito ainda. Sei da experiência vivida. E sei que nos momentos mais difíceis, Deus estava comigo. Em nenhum momento Ele me desamparou. Em nenhum momento Ele me deixou. Ele estava comigo. E pela graça de Deus estamos aqui hoje. E eu sei que muitos poderiam contar histórias parecidas. Irmãos, a saúde é uma bênção muito grande de Deus na nossa vida. E é bom estar com saúde. Mas muitas vezes Deus está usando uma enfermidade para nos aproximar dEle. Muitas vezes Deus está usando uma perda para nos aproximar dEle. Foi o que Ele fez com aquele homem. Salmo 119, no versículo 71, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Se você quiser, confira na sua Bíblia aí, marque esse versículo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. O salmista está dizendo: foi bom para mim, foi importante, foi proveitoso. Salmo 119, 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que eu pudesse aprender os teus decretos. Que a gente aprenda, irmãos, a não reclamar dos momentos difíceis que a gente passa. E terminando, irmãos, em último lugar aqui, a gente aprende que a palavra de Cristo, ela tem poder, independente da sua presença física, porque hoje a gente não tem mais a presença física de Jesus. E quer queira, quer não, amados irmãos, os crentes dos nossos dias têm uma dificuldade muito grande de crer na palavra de Jesus. Essa é a verdade. Porque nós conhecemos a palavra, nós somos ensinados, nós estudamos, nós aprendemos, nós ensinamos. Mas você já parou para pensar, para observar que na hora de colocar em prática, dificuldade muito grande? Você já parou para perceber isso? Na hora de colocar em prática aquilo que a gente aprende, é uma dificuldade tremenda.
Por que isso acontece? É porque a gente tem dificuldade, irmãos, de crer na palavra de Jesus. Quando Jesus disse àquele homem: teu filho vive, ele creu e foi embora. Na mesma hora o menino foi curado. Jesus apenas falou e o menino foi curado. Isso aqui, irmãos, nos traz uma confiança, uma certeza. Isso aqui nos mostra, irmãos, que a palavra de Jesus é poderosa. Mesmo Ele não estando aqui em nosso meio fisicamente, Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele prometeu isso. Ele nos prometeu, Mateus capítulo 28, no final do Evangelho de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E se Ele está conosco, meus amados, não há motivo para temer, não há motivo para temor, porque Ele cuida de nós. Ele está ao nosso lado. Ele está nos socorrendo em todo o tempo e em todos os momentos. Lembremos-nos disso. Lembremos que as aflições na nossa vida são comuns. Quem é que não passa por elas? Todos nós passamos por momentos de aflição. Mas em todos esses momentos, Ele está conosco. O dia mau chega para todos. A Escritura nos diz que nós devemos nos revestirmos das armaduras de Deus. Qual é a armadura de Deus? Está na sua palavra. É a fé, é o Evangelho, é a palavra, é o Senhor Jesus. A Escritura nos diz que nós devemos nos revestir de toda essa armadura de Deus. Sabe para quê? Para que quando chegar o dia mau, observe, para que quando chegar o dia mau, nós possamos resistir. Qual é o soldado que vai para a guerra e não se defende? Qual é o soldado que vai para a guerra e não leva as armas de defesa e ataque? Principalmente nos tempos bíblicos. O soldado tinha suas armas de defesa, sua armadura. Ela o protegia no campo de batalha. E essa é a figura que nós encontramos aqui para cada um de nós. Portanto, meus amados, que Deus nos ajude a compreender momentos como esse, e que momentos de dificuldade como esse sirvam unicamente para fortalecer a nossa fé, a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe.